Salve, mirmidões! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E recentemente eu fiz um vídeo do react lá do Jorlan, que o Jorlan cita biotipos, etc. E daí eu peguei e falei que biotipos não existiam e dei uma breve informação ali sobre isso. E me deram a sugestão de fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque não tinham muitos vídeos esclarecedores sobre esse tema para as pessoas entenderem, primeiro, por que somatótipos e biotipos não existem, né, depende do jeito que você chama. Da onde veio isso, afinal, o que que foi aquilo lá que eu falei do psicólogo criminalista e tudo mais, e se eles não existem, por que as pessoas têm genéticas diferentes. Então e só uma dúvida que fizeram nos últimos vídeos, o que que são mirmidões afinal, né. Bom, vocês veem a temática aqui do canal, Make Bodybuilding Art Again, tem uma questão de referência grega, a estética grega, né, então a mensagem que eu gosto de passar na minha consultoria e com o meu posicionamento como treinador, e uma pessoa que pratica musculação e outras atividades físicas, outros esportes, é você ter um físico estético, construir o seu físico que te deixe feliz e você esteja satisfeito com isso, mas de maneira saudável e sustentável. Daí eu peguei, como eu gosto muito da cultura grega, e eu já li a Odisseia e a Ilíada 2 vezes, Mirmidões é o nome que se dava ao exército de elite do Aquiles, o maior guerreiro que já existiu na história da Grécia, e eles que são, tipo, os pica lá já da guerra de Troia, tá. Então só explicando aí para o pessoal que tinha essa curiosidade. Então vamos lá, daí aconteceu de calhou de terem me mandado no Instagram esse vídeo aqui do Lelis, e daí eu falei: "Cara, é o timing perfeito, né", porque pediram para eu reagir para esse vídeo aqui do Lelis, já tinham perguntado qual é a real então sobre genética e biotipos sobre hipertrofia. Então vamos assistir aqui o vídeo do Lelis e daí eu já começo a explicar para vocês do que se trata tudo isso. E só lembrando, né, o patrocínios do canal, cupom BISO na Soldiers Nutrition, melhores custos-benefícios do mercado em relação aos suplementos. Coliseu Equipamentos, você quer montar uma academia na sua casa ou dar um upgrade na sua academia, chama eles lá, fala que viu aqui no meu canal, lembrando que eu treino aqui em casa com o shape que eu construo aqui em casa com equipamentos deles, um CrossSmith. Patrocínio da Farmácia Barbosão, manipulação, horsepower, equipamentos para treino, Retro Vibes Bodywear, roupas, temática anos 80, anos 90, sobre fisiculturismo. E se você quer simplificar a tua vida, não precisar ficar pensando sobre tudo isso, só seguir orientações que vão te levar no seu melhor físico e na sua melhor estética, de maneira saudável e sustentável, construindo o seu corpo como uma sua própria obra de arte, clica aqui no último link da descrição para me chamar no WhatsApp e a gente conversar sobre você entrar na minha consultoria e fazer parte do meu time. E não esqueçam de dar o seu like e hype no vídeo, que isso ajuda o canal a crescer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os vídeos que saem aqui 5 vezes por semana. Vocês viram que eu peguei em bala agora, hein? E lembrando que a gente tem a meta de 50.000 inscritos para eu assinar o YouTube Premium e nos meus reacts parar de aparecer AdSense. Fechou? Publicidade. Então vamos dar aqui uma olhada no vídeo do Lelis e a gente já começa a parte de explicação. Menino que eu fiz projeto, velho, o Jesus, mano. Isso que eu ia falar, você Pelo deu um amor de jeito Deus. no Jesus, O Jesus, cara. velho. Quem falar que o Jesus não é, não é ectomorfo porque não existe, tá bom, não pode ser ectomorfo. Quem falar que o Jesus não tem tendência a ser magro, meu filho, pelo amor de Deus, cara. Ele era tão magro, mas tão magro que ele podia comer até lanche. Por exemplo, eu falar pra ele: Jesus, ó, você tem sua dieta aqui que a nutricionista passou, a nutricionista também falava isso. Se você conseguir chegar no final do dia, ainda tiver um pouquinho de fome ou vontade de comer, pode comer alguma coisa que você quiser. Pô, chegou de noite, já comeu tudo que você queria, se quiser comer um McDonald's, pode. Beleza. No fim, né, o Lelis não cravou que ectomorfos existem, né? Ele falou: beleza, pode até não existir, mas vai falar que esse cara aqui, o Jesus, não tem uma tendência a ser magro. E daí o que que acontece, né? São fatores. Ó, de novo, eu uso bastante esse termo, né? Eu tenho vários vícios de linguagem, cara. O
O metabolismo desse cara é acelerado e os motivos podem ser inúmeros. Mas o principal fator que faz com que fique tão gritante, né, que o cara pode comer o que quiser e tudo mais, é a dificuldade para construir massa muscular. Então, assim, hoje em dia, eu tenho muitos anos de treino, uma boa quantidade de massa muscular, não tenho a genética mais maravilhosa para hipertrofia, mas tenho uma boa genética. Eu posso sujar a minha dieta com certa recorrência, então todo dia eu tenho um chocolatinho que eu como, um doce de leite que eu coloco na dieta a mais e tal, e eu dificilmente vou ganhar BF. O que eu mais ganho é retenção líquida. Inclusive o meu rosto está mais redondo ultimamente, porque tá muito frio aqui na minha cidade, tá difícil beber a quantidade de água que eu preciso, mas é só dar uma esquentadinha e eu subir 1,5 litro de água aí no dia, eu já vou dar uma boa soltada na retenção. Mas não fica tão gritante porque eu tenho massa muscular, né? Então não parece que eu sou um cara com uma enorme dificuldade, com metabolismo super acelerado. Mas de certa maneira, meu metabolismo é acelerado. Então, assim, vamos considerar que esse rapaz aqui não tem nada diagnosticado de hipertireoidismo e etc, né? Ele é só uma pessoa que tem dificuldade para construir massa muscular, certo? Então, vamos começar cronologicamente, voltando na questão dos biotipos. Por que biotipos não existem? Então, a gente tem aqui, eu trouxe a origem da parada, que é esse livro aqui, The Varieties of Human Physique and Introduction to Constitutional Psychology, do William Sheldon. Esse livro data da década de 40. Daí vocês podem perceber aqui, ó, que os tópicos é psicologia, tipologia, genética, constituição humana, físico-psicologia, antropologia. Então, o que que é isso aqui? O cara, ele criou essas 3 categorias, são os somatótipos, né? Esse é o termo correto. Não sei da onde veio o termo biotipo, não sei se foi uma adaptação que veio depois, quando o negócio já estava introduzido no meio da musculação e tudo mais, mas a maioria chama de biotipo, né? Mas o termo original é somatótipo. E tudo isso aqui, cara, é um absurdo do ponto de vista da psicologia. Porque o cara basicamente criou 3 classificações de possíveis estruturas físicas, e daí dentro dessas 3 classificações, tinham classificações que eram intermitentes, né, intercambiáveis. Então, se eu não me engano, o total de classificações são 7, alguma coisa assim. E ele queria classificar o potencial de determinadas pessoas terem predisposição a cometerem crimes ou terem comportamentos baseado na estrutura física delas. Então isso aqui é uma parada eugenista que foi pensa, década de 40, o que que aconteceu perto da década de 40? Segunda Guerra, bigodinho, entenderam? A parada aqui é um absurdo e foi nisso aqui que surgiu. Eu dei uma caçada na internet e achei que foi na década de 60, através desse cara Hit, é Hit, né, que fala, porque me zoaram inclusive no outro vídeo que eu estava falando Phil Heath, daí eu peguei e fui ver a pronúncia correta e é Hit, Phil Heath. Então aqui, Hit e Carter, né? Então 2 caras levaram a metodologia da antropometria, medidas do corpo humano, somatótipas, para a fisiologia e educação física. E daí aqui tem o PDF do livro de brasileiros que fizeram a tradução disso para o português, e é uma metodologia e não sei das quantas. Então aqui, grande número de trabalho tem desenvolvido na área de somatotipologia. Entretanto, em nosso meio existem dificuldades para a padronização das técnicas de medidas e análise de resultados. É claro, isso porque isso aqui é anticientífico, né? Isso aqui já foi desmentido. Mas na época, quando isso foi levado para a área da educação física, se eu não me engano, e eu posso estar errado porque eu tenho que admitir que eu não gastei tanto tempo pesquisando um negócio que já é comprovado que não funciona, ele era utilizado para categorizar a
predisposição de atletas para determinadas modalidades. Então, nem se tratava mesmo de capacidade de hipertrofia muscular. Na verdade, é uma bro science, né, uma pseudociência, que eles tentaram utilizar um monte de coisas. Então vocês veem aqui, diâmetros de ósseos, diâmetros ósseos, medidas antropométricas, dobras cutâneas, peso, estatura. Eles tentaram classificar diversas proporções, provavelmente aqui nesse meio, né, deve ter envergadura de braços, comprimento de pernas e tudo mais, para criar uma ciência que ajudasse a seleção de atletas para eles se performarem bem em uma determinada categoria esportiva. Isso pensando que, ó, a tradução para o português foi em janeiro de 1978, mas a criação disso aqui por Heath and Carter foi em 1960. Considerando 1960, Guerra Fria, Estados Unidos disputando com a União Soviética para ter os melhores resultados ali nas Olimpíadas e tudo mais, isso pode ter feito sentido do ponto de vista de intenção de você achar os melhores atletas para melhores modalidades, investir nesse cara desde que ele está lá no college, né? Porque, se eu não me engano, isso foi começando a ser estudado na liga colegial lá nos Estados Unidos, da pesquisa rápida que eu fiz aqui. E daí você pega um menino que tem uma predisposição para determinada esportes, daí, sei lá, provavelmente você dava as opções para o menino, via qual ele gostava mais, e investia nele para criar atletas de elite. Mas isso aqui já foi provado que não tem nada a ver, né? Porque existem muito mais coisas envolvidas numa capacidade atlética e esportiva do que simplesmente medidas corporais, né? Você pode ver, por exemplo, um cara como Cristiano Ronaldo, que é alto e robusto, é extremamente rápido e habilidoso, assim como um cara como o Messi, que é pequeno e não tão forte, consegue passar driblando o time inteiro por causa de questões de psicomotricidade, timing, tempo de resposta, timing de bola, né, habilidade, leitura de jogo. Então existem várias coisas envolvidas numa capacidade esportiva que vão muito além do que essa bro science, né. Daí fica a questão, tá bom, Biso, se tudo isso aqui é besteira, é uma ciência que já foi desmentida, o que afinal determina que uma pessoa seja igual esse cara aí, com tanta dificuldade de hipertrofiar? Aí entra uns posts que eu cacei do Walter Krause. Cara, eu fui atrás disso aqui, né? Isso aqui é de 2020, mano. 2020. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos procurando esses posts, mas porque estava bem cravado na minha memória essa sequência de posts que ele fez. Porque foi a primeira vez que eu vi de maneira assim bem ah, ah, compilada, né? Evidências que mostram que o que determina se uma pessoa vai ter capacidade de hipertrofia ou não, não tá no que você vê. É genética, é bioquímica, é celular, tá dentro da célula dela, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa mais alta, ela pode ter daí aqui a gente vai ver as classificações de bons respondedores, respondedores normais e respondedores ruins ao estímulo hipertrófico. Então, assim, uma pessoa alta, ela pode parecer que tem mais dificuldade de hipertrofiar, porque os membros dela, lá ele, são longilíneos e tem os ventres musculares são mais longos, e daí visualmente falando, parece que é mais difícil dela hipertrofiar. Mas o fato dela ser longilínea não significa que ela não tem boa genética para hipertrofia. Exemplo, Siban é um cara que é alto. O PH clássico, atleta do cello, é um cara que é alto e longilíneo. O Dennis Wolff era um cara alto e longilíneo. E todos eles, por motivos óbvios, claramente têm uma ótima resposta hipertrófica. Só pode ser que o caminho para preencher aquele frame seja um pouquinho mais longo, o que não significa que eles tenham maior dificuldade de ganhar massa muscular. Então vamos aqui ler os posts do Walter dessa época. Esse aqui
5 de agosto, esse aqui é o tal. Tá, esse aqui foi o primeiro da sequência, beleza? Então, o universo da hipertrofia muscular, receptores de androgênios, e daí tem aqui o estudo, né, falando que o conteúdo dos receptores androgênicos musculares, mas não os hormônios a nível sistêmico, estão associados com as respostas de hipertrofia em homens jovens adultos. E aqui o papel crucial de receptores androgênicos na resistência nos treinamentos de peso resistido e endurance que induzem hipertrofia muscular através de vias de sinalização de IGF-1, IGF-1R, PI3K, AQT e a famosa mTOR, né? E daí o texto do Krause. O receptor de androgênios é um tipo de receptor nuclear ativado principalmente por testosterona. Foi relatado que o receptor androgênico desempenha papel vital no aumento de massa muscular, como genes ativos da ação dos ARs, o fator de crescimento similar à insulina e o receptor do IGF-1 promovem a hipertrofia muscular através da ativação da via PIAQ-AKT-mTOR, uma via clássica da hipertrofia muscular. Aqui eu fui burro, porque é a mesma via, né? Só que eu conheço mais por mTOR. Me desculpem, pessoal, eu não sou tão nerd assim. O estudo recente relatou que o treinamento caceta, aumenta a massa muscular relativa a níveis de expressão do receptor e as vias de sinalização, e daí isso foi em ratos. Em seres humanos, o Morton e colegas avaliaram os efeitos dos hormônios anabólicos circulantes, daí tem aqui todos os hormônios, e alterações induzidas pelo treinamento resistido na massa muscular de indivíduos mais ou menos respondedores ao treinamento resistido. De acordo com os autores, nenhum hormônio medido antes do exercício, após o exercício, pré ou pós-intervenção foi consistentemente significativo ou consistentemente selecionado no modelo final para alteração no tamanho muscular, e nenhum hormônio medido no sangue foi diferente entre os dois grupos. A enzima esteroidogênica 5A redutase aumentou após o treinamento resistido, no HIR, mas não no LOR. Então, o HIR era o pessoal mais respondedor e o LOR menos respondedor. Então, basicamente, o que demonstra aqui? E aqui é um dos primeiros fatores genéticos. Pessoas que têm maior resposta à hipertrofia, elas naturalmente têm uma maior densidade de receptores androgênicos na musculatura delas. E o grupo de pessoas que são boas respondedoras, além disso, elas expressam uma enzima que inibe o calma aí, deixa eu só completar aqui o raciocínio. Esses resultados indicam que o conteúdo de receptores intramuscular, ao invés de hormônios circulantes ou intramusculares, ou as enzimas que regulam sua produção intramuscular, influenciam na hipertrofia. Então, além a pessoa ter uma maior densidade de receptores androgênicos, a pessoa que já é mais respondedora, ela tem um potencial de produzir mais essa enzima. Então vejam que quem é o respondedor ruim tá muito ferrado, porque além de não ter tanta densidade de receptores androgênicos, ela também não tem a capacidade o corpo dela não tem a capacidade de gerar esse ciclo virtuoso, onde uma coisa retroalimenta a outra, para ela estar cada vez mais respondendo melhor ao treinamento. Isso aqui a gente está falando só de um aspecto da hipertrofia, que é a quantidade de receptores androgênicos para a testosterona endógena dessa pessoa, né, que a pessoa produz. Quando a gente fala de hormônios exógenos,
Isso também interfere, porque por mais que a utilização de hormônios a nível suprafisiológico aumente a capacidade de produção de receptores androgênicos, então o seu corpo percebe que ele está com uma abundância de hormônios circulantes e ele aumenta a quantidade de receptores para se ligar a esses hormônios, uma pessoa bem respondedora vai ter muito mais capacidade de ter essa suprarregulação, ou seja, esse aumento de receptores androgênicos do que uma pessoa não mal respondedora quando ambos estão utilizando testosterona, esteroides e etc. Então, por isso que tem gente que tem genética ruim, vai ter genética ruim mesmo utilizando bomba. Não há bomba que salve a pessoa que, pro azar dela, se ela quiser ter um shape, nasceu para não construir massa muscular com facilidade. E daí tem outro post, aquele foi o 24 de julho, isso aqui, eu acho que os próximos da sequência é esse. Isso aqui, lagartixa e o crocodilo, quem nasceu para ser? Daí aqui as diferenças fisiológicas entre quem responde bem ou mal para o treinamento, e aqui uma outra parte do estudo. Vamos ler o resumão do Walter aqui na legenda. Como diria o professor Gilmar Guedes, quem nasceu para ser lagartixa nunca será um jacaré. E alguns desses prefiro chamar de crocodilos. A famosa frase é popular entre treinadores e praticantes, e atualmente inúmeros estudos confirmam que há variabilidade na resposta hipertrófica entre sujeitos que compõem uma mesma amostra. Então, são conhecidos como respondedores extremos, né, os bons respondedores, os moderados e fracos. No entanto, o grande detalhe sobre o fenômeno é entender o porquê, e é aqui que é o mais interessante para a gente. Estudos in vitro com roedores e seres humanos sugerem que diferentes capacidades de biogênese ribossomal, ou seja, a gente tem dentro da célula os ribossomos. O que são os ribossomos? São as nossas fabriquinhas de proteína. São neles que acontece a síntese proteica. Então, existem pessoas que têm maior capacidade de gerar mais ribossomos dentro das células dela a partir do estímulo do treinamento. E também existem pessoas que têm maior capacidade desses mesmos ribossomos trabalharem mais, ter mais síntese proteica através do estímulo do treinamento. Normalmente, quem tem essas duas capacidades são o mesmo tipo de pessoas, que são os respondedores extremos. Além disso, praticantes mais respondedores podem experimentar um aumento maior na proliferação de células satélites, acúmulo de mionúcleos e manutenção de adequado domínio mionuclear para apoiar o crescimento da miofibra, além de diferentes respostas transcricionais e miogênicas. Então, além disso que eu falei, quem tem maior capacidade de resposta hipertrófica também tem maior capacidade de aumentar as células satélites, que, como eu já disse em outros vídeos, o dano muscular é o que maior gera de células satélites, e a gente ainda não tem certeza se as células satélites geradas pelo dano muscular vão de fato contribuir para a síntese proteica da hipertrofia de maneira direta. Contudo, todavia, entretanto, se a pessoa tem maior capacidade de proliferação de células satélites, ela automaticamente, ainda que não interfira diretamente na hipertrofia, ela vai ter uma reparação tecidual do dano muscular gerado pelo treino mais rápido. Se ela consegue reparar mais rápido o dano muscular, vai sobrar mais síntese proteica para a hipertrofia. Então, assim, quem está nesse cenário de ser um bom respondedor, tudo dentro da genética dele está funcionando a favor dele. Então, é, é por isso que tem pessoas que é tão ridícula a facilidade que elas conseguem ter resultados, porque uma coisa leva a outra, entendeu? E daí tem a questão de também ter mais mionúcleos e etc. Então, cara, é muita coisa do ponto de vista genético que influencia na pessoa ter respostas hipertróficas, né. Então, aqui ainda tem outras coisas, cara. Fatores biológicos como respostas hipertróficas e diferenciais, como padrões de expressão em microRNAs após sessões agudas e crônicas do treinamento resistido. Então, mas como que eu fecho essa porra dessas mensagens aqui pra não ficar aparecendo? Que saco, cara. Ah,
Então, a além disso, né, ela tem uma maior capacidade de expressão gênica após o estímulo do treinamento resistido, né. Então o DN vamos colocar de maneira bem podre, assim, o DNA dela responde melhor a isso. Eh, Padrões diferentes de expressão de receptores androgênicos, que foi o que a gente já falou anteriormente, né, no outro post que a gente estava falando. E a sinalização inflamatória e características mitocondriais, então a pessoa tem maior densidade de mitocôndrias, o que não necessariamente influencia diretamente na hipertrofia, mas pode ajudar do ponto de vista de uma otimização metabólica, então ela precisa de menos estímulo cardiometabólico para ter maior quantidade de mitocôndrias. E o que são as mitocôndrias? São as usinas de energia das nossas células, né. Então, cara, tá vendo? Tipo, é muita coisa que influencia na maior capacidade de hipertrofia muscular a nível celular. Então não tem nada a ver com a pessoa ter um corpo que tem um padrão mesomorfo, um corpo que tem um padrão endomorfo e um corpo que tem padrão ectomorfo. Tudo isso acontece dentro da célula. Então vamos para o próximo post, esse aqui. E daí aqui explica um pouco sobre análise genômica de microarranjos. Seu potencial de hipertrofia muscular pode estar pré-determinado. E isso aqui é uma das maiores injustiças do treinamento, né? Porque vão ter pessoas que simplesmente vão ter um teto, né? Não vão. A responsividade delas aos treinamentos de força é desde quando elas nasceram. Então é aquele pessoal com genética negativa, né? Infelizmente a gente vê isso muito no fisiculturismo. A pessoa se deslumbra pelo glamour do esporte, claramente não nasceu para isso e tenta compensar abusando de ergogênicos e etc. E nunca sai do mesmo lugar. Só que muitas vezes existe uma negação interna, a pessoa não aceita isso e fica até alguma coisa der errado na vida dela, né. Ela prejudicar outras instâncias da vida dela em prol de um sonho que ela nunca vai conseguir alcançar. E daí aqui está falando do estudo que classificaram indivíduos como não respondedores, modestos e extremos. Daí esse aqui já foi mais radical, apontando que tem pessoas que simplesmente não respondem ao estímulo hipertrófico ou de maneira relevante, né. E daí eles foram atrás ainda mais profundo, né. Então os autores buscaram identificar diferenças nos transcriptomas, que são conjuntos completos de transcritos. Caralho, eu tô falando tudo errado, velho. Transcritos RNA mensageiros ribossômicos e transportadores e os microRNAs do músculo esquelético, pré-treinamento das amostras através de análise de microarranjos genômicos. Eu admito que eu não vou conseguir traduzir isso aqui 100% por uma por uma linguagem simplificada, cara. Mas aqui eles basicamente o resumo de tudo isso aqui que eles estão falando é que os variados grupos de respostas sobre hipertrofia não é só naqueles níveis que a gente falou, que já são níveis celulares, como por exemplo, biogênese ribossomal, então a maior quantidade de fabriquinhas de síntese proteica, né? Capacidade desses ribossomos, então a maior quantidade dessas fabriquinhas trabalharem mais, densidade de receptores androgênicos, então capacidade de da testosterona se ligar nesses receptores, que a pessoa já tem. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, pode ter uma testosterona de 1000 natural e ter uma baixa densidade de receptores androgênicos. E essa testosterona de 1000 natural não significa que ela vai ter mais hipertrofia do que alguém que às vezes tem uma testosterona de 400 natural e uma alta densidade de receptores androgênicos. Então, uma pessoa com pouca testosterona em comparação à outra pode ter mais resposta hipertrófica.
Aqui eles estão indo mais a fundo ainda, estão indo na questão genética da parada, o quanto o DNA determina todas essas características. Então, é exatamente isso, a sua capacidade de hipertrofia está pré-determinada. Ou você nasceu para ter hipertrofia, ou você não nasceu. Claro que e daí tem um estudo que eu não sei se ele vai citar aqui, nesse último post, mas que eu lembro, que a divisão da população é mais ou menos assim, eh 15% são não respondedores, 15% são extremo respondedores e 70% da população são os respondedores moderados. E daí, claro que deve ter uma faixa ali entre esses moderados que uns respondem mais do que outros, mas no geral, a maior parte da população está dentro da mesma média de capacidade de hipertrofia. E aí que entra toda a questão de você treinar de maneira mais eficiente, fazer dieta correta, né? Ser uma pessoa dedicada para ter resultados. Mas ainda assim, vai ter sim um pessoal que vai fazer tudo isso e não vai conseguir ter shape, e vai ter um pessoal que não vai precisar fazer nada disso e mesmo assim vai ter shape. Então, só para concluir o assunto, a responsividade independe da idade, né, para vocês verem como é uma questão genética mesmo. Então, ganho de massa muscular de 12 a 24 semanas do treinamento resistido em mulheres idosas. E daí aqui ele resume como foi esse estudo, né, e daí são 39 mulheres que completaram 24 semanas de treinamento de força, ah, e daí em todas 17 mulheres foram consideradas, boas respondedoras após 12 semanas. Após a segunda metade, todas continuaram a ganhar massa muscular. Isso é, se você nasceu para ser crocodilo, até crocodilo velha será. Por outro lado, 22 mulheres foram consideradas não respondedoras, sendo que apenas 3 conseguiram obter ganhos de massa muscular que excederam o ponto de corte para a capacidade de resposta após as 12 semanas adicionais de treinamento de força, enquanto as demais mantiveram ou apresentaram alterações negativas. O resultado desse estudo sugere que algumas mulheres idosas são crocodilas, enquanto outras são lagartixas para ganho de massa muscular. Além disso, a condição de não responsividade não foi alterada por aumento de volume e nem maior duração de treinamento de força. Portanto, crocodilos continuam sendo crocodilos e lagartixas continuam sendo lagartixas. Ah, e daí aqui é um cenário de mulheres idosas, né? A gente tem outro estudo que eu esqueci de trazer aqui para o tema, mas vale falar, que eles pegaram grupos de não respondedores, respondedores extremos, etc. E eles perceberam que conforme você ia aumentando o volume de treino, você ia conseguindo atenuar até determinado ponto a não responsividade de alguns desses grupos. Então, a questão é a seguinte: quem não responde muito bem vai ter que treinar mais, vai ter que ter um volume maior de treino. Só que daí as coisas começam a ficar complicadas, porque quanto mais volume você adiciona, mais inteligente e planejado precisa ser o seu treino, para você estar dentro da sua capacidade recuperativa, para você conseguir manejar e performar bem esse volume. Esse tipo de pessoa vai ter que ter uma preocupação ainda maior com o descanso, qualidade de sono, qualidade da dieta, não, se quiser ter uma resposta hipertrófica boa, tão boa quanto um ótimo respondedor, todos os aspectos da vida dela vão ter que estar perfeitamente encaixados. Então, muitas vezes, dentro da vida real, um não respondedor não vai conseguir ter mais resultados aumentando o volume de treino, não porque aumentar o volume de treino não faz ele ter mais resultados, mas porque ele não consegue acertar todos os detalhes da vida dele de forma que ele consiga se recuperar desse volume de treino aumentado a ponto dele conseguir ter os resultados que ele gostaria de ter. Mas, se for um não respondedor que tem uma vida tranquila, por qualquer razão que seja, e ele conseguir acertar todos esses aspectos, aumentar o volume de treino, treinar mais, vai conseguir fazer que ele tenha bons resultados. Mas é por isso que a gente vê que, de maneira geral, para a maior parte das pessoas, volume médio, né? Volume médio moderado é o que mais funciona. E que
na vida real, a gente vê claramente essa diferença entre as pessoas que têm boa genética e pessoas que não têm boa genética, porque, como eu disse, ainda que aumentar o volume de treino consiga compensar a falta de genética, nem todo mundo tem as circunstâncias de vida para conseguir ter uma estrutura diária de rotina que permita que essa pessoa aumente bastante o volume de treino dela. Mas é isso. Acho que eu consegui matar todas as dúvidas de vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários. Valeu, pessoal. Tamo junto.